Fala, rapaziada, boa noite. Mais um episódio para conta. Estou aqui com o meu amigo Rafa para a gente falar sobre esse empate do Brasil com o Uruguai agora há pouco. Enfim, Rafa, o que você achou aí da partida e principalmente da postura do Brasil diante do Uruguai? Primeiramente, salve, salve, dá uma inscrição para nós, um like aí que é importante. Cara, uma lástima, lastimável, horroroso o jogo, horroroso. Uma das piores partidas que eu vi da seleção, infelizmente. Então, eu concordo contigo em relação ao primeiro tempo. Em relação ao segundo, eu achei que o jogo em si, e aí incluo o Uruguai nisso, melhorou um pouco, ficou um pouco mais aberto para assistir, pelo menos, né, a partida de futebol, acabou ficando um pouco mais agradável. Mas, de fato, assim, acho que existe uma série de situações aí que acabam se formando, né, para que a tua opinião ela seja, de fato, com esse adjetivo que tu usou, que é o lastimável. Sim. Mas, enfim, eu acho que tem muita coisa para melhorar na seleção brasileira. A gente vai falar aqui ao longo do programa das mexidas do Dorival, inclusive. Muita gente acreditando, né, essa uma fase do Brasil somente ao Dorival. E aí, enfim, queria ouvir tua opinião também sobre o que você acha desse contexto, né, que a gente está inserido no momento. Cara, eu acho que tudo isso, fazer analogia com política, assim, a gente é a imagem de quem comanda, né? A nossa liderança ela tá ruim, então o problema ele é extra-campo, na minha opinião. E o problema vem da CBF. Porque, cara, não é possível, não é possível. Tá tudo errado. O presidente tá errado, a convocação tá errada, a postura do jogador tá errado. Tá tudo muito errado nessa situação. Então, assim, não, É, eu- não Desculpa dá. até te cortar, Rafa. O que você achou da mudança de postura do primeiro para o segundo tempo? Você achou que aconteceu alguma mudança de postura ou você achou que o Brasil foi linear no sentido de postura, de comportamento? Eu acho que mudou, sobretudo, a partir do gol do Uruguai. Porque aí o Brasil se viu obrigado, né? Ou vai para ataque ou termina perdendo o jogo, né? Porque não é sair dali. Não tinha jogo. Né? O Rafinha ali tentava, mas não tinha alguém para jogar com ele. Né? O Vinícius, mais uma vez, muito mal. O Igor Jesus é um coitado dentro de campo, que a bola não chega para ele de jeito nenhum. Né? E assim, tá difícil, cara. Tá muito difícil. Eu vou começar essa minha análise de trás para frente, tá? Vou Sim, começar pela última imagem aqui que eu vi na TV, que foi a da entrevista do Rafinha. Inclusive, na minha opinião, foi o melhor jogador do Brasil na partida. Realmente tentou absolutamente tudo. E aí, mais para frente, também vou falar em relação à mexida do Dorival na questão funcional, né, do Rafinha dentro de campo. Mas vamos começar ali pela entrevista do Rafinha. Rafinha acabou de dar uma entrevista na saída do campo. Eu sei que a gente tem que ter toda aquela. Relevar, né? Pelo fato do cara estar de cabeça quente. Enfim, às vezes não tem aquela calma, né? De fazer uma análise do jogo um pouco mais fria para poder tecer comentários sobre a partida. Mas o Rafinha usou o termo que o Brasil jogou para caralho. Ele, antes de falar isso, ainda pediu desculpa. Eu peço desculpas pelo termo, mas a gente jogou para caralho. E vai ser muito difícil ganharmos do Brasil. Disse Rafinha, logo após o empate contra o Uruguai em casa, com o Brasil terminando o ano em quinto lugar. Eu sei que ele está se referindo à partida em si, mas a partida em si não reflete a opinião do Rafinha e o todo menos ainda. A posição que o Brasil ocupa nas eliminatórias, dados os adversários, é vergonhosa, pô. Vergonhosa. Vamos para a questão da postura. Você bem frisou, né, que a postura do Brasil ela melhorou à medida que o Brasil levou o gol. exato. Por que o Brasil não joga sempre como se já tivesse levado um gol? Porque é o seguinte: se o Brasil, nas eliminatórias, não jogar contra a Argentina, todas as seleções vão jogar da intermediária defensiva para trás. Absolutamente todas. E o Brasil perde muito tempo sem se lançar ao ataque. Eu estava, inclusive, conversando com a minha esposa. Eu falei, acho que o Brasil podia usar um pouco mais dos zagueiros, mais do Marquinhos, mais do Gabriel. Assim, tentar extrair deles situações um pouco mais ofensivas com a bola. Porque não tem espaço para você jogar. Porque o Uruguai estava absolutamente todo na defesa. Então, eu acho que falta o Brasil ter esse feeling de que, pô, a gente vai jogar contra o Uruguai e o Uruguai vai ficar o tempo inteiro na defesa. Se a gente não forçar, se a gente não colocar mais jogadores no campo ofensivo, se a gente não colocar mais jogadores dentro da área, a gente não vai fazer o gol.
Não é só, desculpa te cortar, mas não é só colocar os caras no ataque, né? Mas precisa ter o individual, porra. Não tem uma jogada, não tem uma tabela, não tem nada. Quantas defesas o goleiro do Uruguai fez no primeiro tempo? Sei lá, acho nenhuma. Nenhuma. O Brasil com 30 minutos, tinha duas finalizações no gol. Duas. Nem sei se era no gol, mas duas finalizações. Num tempo em que, em tese, o Brasil dominou o jogo. Mas é um domínio muito, assim, muito não louco. Não dá, gente. Cara. Não dá. É tocando para trás, é segurando a bola no meio de campo, sabe? Não tem. O Brasil não tem organização, não tem jogada, não tem tabela, não tem chute de fora da área, não tem nada. Nada. Não tem nada. O único que tentou o chute de fora da área foi justamente o Rafinha. Sim. Que claramente, dentre os jogadores que estavam em campo ali, era o cara que tinha mais, como eu posso dizer, mais confiança, né? Para poder arriscar jogadas diferentes. E aí, enfim, você citou nominalmente o Igor, né? Sobre o fato de não ter chego bolas. Teve um lance no primeiro tempo, e aí no episódio anterior, né? Eu até falei que o pessoal estava reclamando, da torcida do Botafogo sobretudo, de que não tocavam a bola pro Igor, e até comentei, bobeira isso, não tem nada a ver e tal. E de fato, hoje, aconteceram duas situações em que o Igor estava sozinho, uma delas que acho que foi o Bruno Guimarães jogou a bola nas costas da defesa para o Savinho, que era só ele rolar para o meio para o Igor fazer o gol sem goleiro. Ele tentou chutar a bola, ele chutou errado e quase saiu um passe para o Igor. E era só ele tocar e de fato o Igor faria o gol. Então esse cuidado no preparo da jogada também é importante. Pô, teu camisa 9 tá sozinho para tu fazer o gol e tu não toca? Será que de repente fosse um outro camisa 9 com mais peso, o cara não se viria obrigado a tocar a bola? Então tem esses fatores também que acabam fazendo a diferença. Se o Brasil tivesse aberto o placar anteriormente, talvez toda essa nossa análise de partida lamentável, né, lastimável, não teria acontecido, porque aí o Brasil sai na frente, o Uruguai sai um pouco mais para o jogo, e abriria mais espaço. O Brasil. Exatamente. O Brasil está o tempo inteiro jogando contra um muro defensivo que não sai lá de trás. Então, acho que falta aproveitar também esses pequenos momentos, né, ter um pouco mais de capricho nessas jogadas, também para poder não passar o jogo inteiro tentando bater de frente contra um muro que está encostado lá atrás. E outra, não sei se você teve essa sensação, mas cada vez que o Uruguai ia para o ataque, porra, era um Deus nos acuda. Sim. Até que saiu o gol, sabe? Tipo, não tem nada na frente, a gente não oferece perigo e não tem nem segurança defensiva. Sabe? Falta tudo nessa seleção. Inclusive o Dorival precisa mudar essa convocação urgente. Sabe? Até quando vai convocar o mesmo cara? Convoca aí 8, coloca 4 pontas para jogar e não tem um meia. Só tem convocação, só tem ponta na convocação, a gente comentou. Então, exato, mas quando que ele vai entender que precisa de meio campo? Porra, não é possível que ele profissional, cara, não consegue enxergar isso, mano. Eu não sei qual é a tua opinião sobre, mas tu também achou que o Rafinha foi o melhor em campo? Sim. Então, o Brasil tirou o melhor jogador em campo da sua posição para jogar de ala esquerda. Pois é. Sim. Você não mexe no melhor jogador do teu time. Se o melhor jogador do teu time tá fazendo a diferença ali, você preserva ele e você acerta os outros. Você acerta posicionalmente os outros. E não desloca o teu principal jogador na partida para fazer uma ala esquerda. Acabou saindo o gol até de um cruzamento do Rafinha, que estava pelo lado esquerdo ali, cruzou a bola, sobrou para o Gerson, fez um belíssimo gol, inclusive. Mas assim, tu tem que modificar as outras peças para que as outras peças desempenhem e performem tão bem quanto o teu principal jogador ali no momento. E não o oposto. Então, assim, ele tirou o Rafinha da área central do campo, que era onde o Rafinha estava jogando bem, arrematando de fora da área, estava, de fato, fazendo a diferença ali, tentando algo a mais, colocou o Rafinha aberto, encheu o time de ponta, tirou o Igor para ficar jogando com o Vinícius Júnior e o Luiz Henrique enfiados dentro dos zagueiros ali, e não vão fazer nada, pô. Eles não vão fazer nada. Tanto é que o Luiz Henrique, as melhores jogadas do Luiz Henrique foi justamente quando ele ocupou a faixa lateral do campo. Quando ele veio, ele fazia ali a do Savinho ou a do próprio Estevão, ele conseguiu sobressair um pouco mais. O Luiz Henrique enfiado, ele não vai arrumar nada. O Vinícius Júnior enfiado, ele não vai arrumar nada. O Vinícius Júnior, na posição dele, não tá arrumando nada. Imagina fora. Correto. Porra, mano. Tá difícil, cara. Tá difícil. O Vinícius não pode jogar com o nome, gente. Não pode. Ele não pode jogar com o nome. Porque a gente precisa ganhar, sobretudo confiança. A confiança vem com a vitória. O Vinícius não pode jogar com o nome. É inadmissível isso.
Mesmo que ele comece jogando, em algum momento ele tem que sair do jogo. Tem que sair. Ele Porra, não não, sai não nunca. dá, não dá, pô. Ele Outro não jogador que pode. não sai nunca, Danilo, não sai nunca. É impressionante. Ele vai adaptar o esquema de todas as formas possíveis para que o Danilo permaneça em campo. É inacreditável. Pois Sai é. lateral esquerdo, sai volante, sai meia, sai tudo. Sai o centroavante, o time tá precisando ganhar. Sai o centroavante, mas o Danilo não sai. É ruim, cara, é complicado. É complicado. A gente está numa situação muito delicada. Mas tudo isso o Dorival tem a sua parcela, né? Como a gente já vem comentando. Ele tem que convocar jogadores que possam suprir essas coisas, pô. Ele faz a convocação, ele olha pro banco e tem sempre as mesmas características. Ele vai tirar um ponto e vai colocar um ponto. Ele vai tirar um volante e vai colocar outro volante. Ou vai fazer essas maluquices, né? De tirar o Igor Jesus e colocar um Encheu o time de ponta. bola. Ou ele tirou um lateral, gente, vai colocar um ponta. Caralho, mano. Já não tinha mais lugar para enfiar a ponta. Não, mano, não dá, velho. Não dá. O Brasil acho que terminou o jogo com 3 zagueiros e 5 pontas. Claro, né? Sim. Alguns deles fazendo funções diferentes dentro do jogo, mas originalmente, né? 5 pontas. E não é possível que ele não perceba que existe um descalibramento ali, né? Da Tem um convocação. desequilíbrio. Tem um desequilíbrio. A gente A precisa de palavra é meio essa, campo. desequilíbrio. Precisa de meio campo. Né? Quando o meio campo do Uruguai entrou no jogo, a gente se fudeu muito. Sabe? No primeiro tempo, né, basicamente. Quando eles conseguiram encaixar alguma jogada, pô, eles conseguiram chegar no ataque com muita facilidade. Porque o Brasil não tem meio campo. É os dois volantes e só o atacante depois. Cara, eu acho até que a gente poderia ter sofrido mais se o Uruguai tivesse uma mudança, uma viradinha de chave que o Uruguai historicamente não tem. Eu acho que eles não acreditam no próprio potencial deles e eles não jogam para frente. Não jogam para frente. Pode colocar os 11 melhores jogadores do planeta com a camisa do Uruguai e eles vão jogar do mesmo jeito. O Uruguai tem um excelente meio-campo. A trinca de meio-campo do Uruguai é excelente. E eles não jogam para frente, é o tempo inteiro retendo bola, tentando contra-atacar, na questão da força física, tirando a Sim. velocidade do jogo. O Uruguai joga todos os jogos fora de casa para empatar, independente do adversário. Então, assim, o Brasil não tem nem, como é que eu posso dizer, um risco defensivo, porque os adversários não impõem ao Brasil isso. O pouco que o Uruguai tentou no segundo tempo ali, toda vez que o Uruguai ia, parecia que o Uruguai ia fazer o gol. Até que fez. Num belíssimo gol do Valverde. Belo gol, inclusive. Cara, Então, mas assim, os segurança volantes, defensiva. os volantes foram muito mal, perdão, na questão do comportamento defensivo, né? Os dois não estavam se achando, estava entrando passe na diagonal toda hora nas costas do lateral, e aí não é nem só culpa do Danilo, né? E culpa do Abner, também tem a culpa do volante que não morde e permite essa enfiada de bola, o lateral não vai conseguir fechar sempre, até porque ele tem que cobrir também o espaço aberto. Então, assim, realmente, em termos de organização, o time está muito mal, e quando precisa de mudanças, principalmente táticas, né, para poder ter ali um funcionamento melhor, acaba não tendo virtude das peças que tem no banco. É, Dorival. Dorival. Dorival precisa enxergar isso. Não é possível que ele não consiga ver. O Vinícius, porra, ele não pode jogar sempre. Tem que convocar meio campo. Né? O Danilo, ele não pode ter carteira cativa. Precisa ter volantes. Volante de marcação, que a gente não tem. É uma característica que ele gosta, inclusive, mas a gente não tem. Né? E a bola precisa chegar no centroavante. Pô. Precisa chegar no centroavante. Porque senão ele não produz nada. Você tá mutado. Já ouvindo agora? Sim. Perfeito. Ele não recebeu nenhuma bola no jogo. Nenhuma. 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 Então, assim, isso é frustrante para a gente, porque isso demonstra que a gente não está conseguindo criar o suficiente para o nosso principal finalizador dentro do contexto do jogo, né? Fazer o gol de fato. Então, assim, isso é preocupante. E aí, como é que a gente resolve isso? Individualidade, potencializando essa individualidade, ou até mesmo rematando de longe. Quando o adversário está totalmente fechado, como o Uruguai estava hoje, eu acho que faltou também o Brasil chutar um pouco mais de fora. Faltou o Dorival entender que essa jogada era importante, pedir para que os jogadores chutassem mais de fora da área, mas o quase não chutou, pô. O Brasil fica o tempo inteiro tentando tabelar dentro da área, fazer. E não tem como. Quando você joga contra um adversário que está muito fechado, principalmente
nos tempos atuais, né, de futebol, onde o campo ele é muito reduzido, você dribla um jogador já tem outro na cobertura. É muito difícil você conseguir driblar um adversário e não ter outro na cobertura. Exceto se o teu drible for um drible curto. Aquele drible mais longo, que é o drible, inclusive, do Vinícius Júnior, Sim. do Gabriel Martinelli, que demanda um pouco mais de espaço, né, dentro do campo para poder ele conseguir executar com perfeição o drible. Não existe esse espaço. E o Brasil sempre joga contra um adversário que está totalmente fechado. Eu não sei até que ponto isso atrapalha também o Vinícius Júnior. Porque ele nunca consegue um mano a mano com o adversário. É difícil. Porque tem sempre um cara na cobertura. Porque o time adversário está sempre bem postado defensivamente. Ele não sai. O Uruguai simplesmente se livrava da bola. Então falta também o jogador entender que às vezes não vale a pena partir para cima. É você virar a bola com velocidade, encontrar o ponta do outro lado e ir girando esse jogo até você cansar o adversário ali dentro da jogada em si, né? Para te possibilitar ter esse mano a mano ou até mesmo uma finalização Você precisa gerar o espaço para poder utilizar ele. Eu não sei se essa coisa de o quanto isso atrapalha o Vinícius, isso funciona, porque na Europa, quantos times jogam de peito aberto com o Real Madrid? Ele enfrenta essa mesma coisa lá. Agora, eu não sei aonde está o problema. Acho que a gente nunca vai saber também. Mas nos jogos maiores, os adversários atacam muito mais o Real Madrid do que as seleções atacam o Brasil, principalmente na América do Sul. Tirando a Argentina, o Brasil não é atacado, Rafa. Estava até olhando para a câmera errada. O Brasil não é atacado. Nenhuma seleção joga contra o Brasil para ganhar, pô. A verdade é essa. Não, sim. Então, mas contra os maiores, ele tem mais espaço para jogo. Tanto que é quando ele se sobressai. Sim. Mas contra os pequenos, ele tem o mesmo problema. O mesmo problema. Ele insiste muito no mesmo tipo de jogada, onde claramente não dá certo. Então, assim, falta percepção. Por que não colocou o Wanderson? Ele não tá suspenso, pô? O Wanderson estava suspenso, com certeza? Foi, sim, tanto que convocou um outro lateral. Deixa eu ver. Convocou outro lateral. Convocou o Alex Telles e um outro lateral que não fugiu o nome agora. O Alex Telles eu sabia. Esse outro lateral me pegou de surpresa. O Wanderson foi suspenso. Ele tomou amarelo e foi estar suspenso. Me fugiu o outro cara agora que era. Foi o Dodô? Talvez. Eu não lembro agora de cabeça. Mas eu sei que convocaram dois lateral. O Alex Telles com certeza e o outro me fugiu o nome de quem era. Porque tá aqui na escalação, é o único nome que eu não tô reconhecendo, que é o do Wilson Cordeiro dos Santos, que deve ser o Dodô. Pode ser. Do Coxa. Ele tá na Fiorentina, se não me engano. Isso. Deve ser ele. Pode ser ele mesmo. Então, assim, por que não colocou? Aí hierarquia, né? O titular. Não tirar aqui contra o time que não vai te defender, não vai te atacar, Rafa. Existe na gestão de grupo. Você tem o titular que está suspenso. Quem que vai jogar? Não. O que eu digo na questão do jogo ali, ele preferiu, em dado momento. Não. Aí sim. Encher o time de ponta, podendo pôr um lateral. Aí sim, aí eu concordo. necessidade de encher o time de ponta, entendeu? A questão é que ele só tem ponta no banco, pô. Só tem ponta no banco. O meia que ele tem é o Paquetá, que também não está na sua melhor fase. E mesmo assim, não é um meia que a gente gosta, né? Que é um meia pifador, né? É mais um meia, mais um 8 do que um 10. Ele é um. Tanto que ele funcionava com o Tite como um falso ponta, né? Não como meia, assim. Exato. Flutua um pouco mais, ele tem um pouco mais de espaço, né? Para poder jogar. Assim, boa partida do Gerson, mais uma vez. Acho que é um cara que está se firmando, tá conseguindo manter o nível que ele tem no Flamengo com a camisa da seleção. Eu acho que está deixando a desejar um pouco na parte defensiva, mas eu acho que isso tem muito da questão da desorganização do time. Um time desorganizado como um todo acaba estourando individualmente ali em posições mais cruciais, né? Como, por exemplo, volantes e zagueiros mais especificamente. Então, assim, o time quando vai defender, ele precisa dos 11, assim como quando ele vai atacar, ele também começa a jogar do lado de trás. Então, assim, eu acho que essa falta de organização do Brasil acabou culminando nessa má atuação, né, defensivamente dos volantes do Brasil. Mas em termos ofensivos, o Gerson foi muito bem, não só pelo gol, conseguiu fazer o jogo girar, conseguiu dar prosseguimento às jogadas. Um outro jogador que
queria assim, destacar, que eu achei que entrou bem, foi o Estevão. Eu acho que o Estevão poderia ter entrado mais, poderia ter tido mais minutos. Só que são tantos os pontas para entrar que acaba sobrando pouco tempo para poder jogar. E é muito ponta na posição dele, né? Porque começa com o Savinho, na verdade, e tem o Luiz Henrique para ir vir ele. Então, assim, é pouco tempo. É muita gente em pouco tempo. E o Luiz Henrique tem que jogar por dentro, porque justamente para ele colocar o Estevão, ele precisa colocar o Estevão aberto. Então não dá nem para fazer a troca do 6 por meia dúzia colocando o Luiz Henrique tirando o Savinho, porque fica sem espaço para o Estevão. Então talvez também a substituição tenha sido pensando nisso. Eu vou botar o Luiz por dentro, que é um cara maior, o cara precisa de um jogo mais curto, né? Uhum. E vou deixar o Estevão aberto, que é o que ele já faz normalmente. Acabou funcionando ali durante um período do jogo, mas assim, nos demais minutos da partida foi basicamente isso. O Brasil com uma posse de bola um tanto quanto inútil, tentando furar bloqueio na base de individualidade a qualquer custo, ou de cruzamento na área sem nenhum tipo de perigo, justamente porque a gente tirou o nosso centroavante, ele poderia empurrar a bola para a rede. E não tem criação para fazer o centroavante ficar em condições de jogo, né? Para poder marcar o gol. E o nosso criador que estava conseguindo fazer a jogada, que era o Rafinha, nosso foi alocado, deslocou ele para ala, não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. Mas basicamente é isso, né? Quinta posição. Se tem algo para levar de bom é que toda vez que tem um caos assim nas eliminatórias, né? Costuma dar bom na Copa, mas a perspectiva ela é muito ruim. Se tivesse aquele panorama de 5 classificados, né, 4 diretos e um pela repescagem, a gente ia começar a ficar preocupado. Sim, sim. Tá indo repescagem. A gente tem um Paraguai, não só por causa disso, tá? A gente tem um Paraguai ali em sexto lugar com 17, um ponto atrás só, tá? Um pontinho só atrás. Então, olha só que vergonha seria a gente de repente terminar em quinto, que isso significaria uma repescagem em outros momentos. E assim, a próxima data FIFA é uma data FIFA pesada. A chance do Brasil não ganhar nenhum dos dois jogos... Ela é real? É real. Ela é real. Colômbia em casa, Argentina fora. Na Argentina. Então, assim... Ela é real. Vai ser complicado. Talvez com o Neymar de volta, né? Se Deus quiser, cara. Como tá fazendo falta esse cara? Como tá fazendo falta? Olha, mas dadas as atuações, eu tô achando até que tá além disso, cara. Eu acho que mesmo com o Neymar a gente não vai conseguir produzir, porque... Enfim, não, assim, ele não é o Messias. Obviamente ele não é o Messias. Mas a gente claramente precisa do nosso melhor jogador. O Neymar amarrado, pô, com a perna direita amarrada, ele é melhor que esses caras tudo. Né? E assim, talvez ele seja o cara que consiga fazer quem tá do lado dele jogar um pouco melhor, né? Potencializar, exato. Como ele é o cara fora de série, talvez ele consiga fazer isso. Porque quem tem que chamar a responsabilidade vai deixar de ter essa responsabilidade. Quem vai ter o Neymar para dar bola. Então, assim, dá a bola ao Neymar porque ele é o cara do jogo. Então você tira o peso das costas de quem hoje tem que ser o protagonista. Talvez aí você melhore um pouco o desempenho de cada um. Inclusive do próprio Vinícius Júnior, que Sim. não vai precisar ter essa responsabilidade de ser o protagonista. Exato. Inclusive, eu acho que ele erra muitas das vezes justamente por essa tentativa excessiva de ser o protagonista do jogo em lances individuais. Acho que não precisa, justamente por tudo aquilo que eu falei anteriormente. Né? Quando você joga com uma defesa postada, é preferível que você gire o jogo, faça o jogo andar mais rápido, do que toda hora explore o mano a mano, porque vai ter sempre o jogador na cobertura para poder tirar o teu espaço. Sim, então, e a gente precisa do Neymar, precisamos de uma convocação um tanto quanto melhor, mais equilibrada no quesito de peças, porque a gente precisa olhar para o banco e ter opções para poder passar por algumas situações. Porque se você está com uma defesa muito postada, você precisa olhar para o banco e saber. Pô, tem um jogador X para fazer a função tal. Se você pega um time que te ataca mais, você precisa mudar um pouco o seu esquema. E hoje a gente não tem nada disso. Eu tô com a sensação de que ele não tá querendo deixar ninguém que está, entre aspas, em alto nível de fora para levar alguém que talvez não tenha, assim, não esteja em um grande momento, digamos assim. Então, assim, vamos tirar um ponta hoje. Tu tiraria quem? O Estevão? O Luiz Henrique? De verdade? Vinícius Júnior.
Não, lado direito. Não tem como tu ficar Ah, com lado ele. direito. Não, tudo bem. Você é convocar. Tem o Martinelli do outro lado, pô, pra colocar. Mas. Não sei, cara. Eu tiraria talvez o Luiz Henrique. Então, tira o Luiz Henrique. Aí fica o Estevão e o Savinho. E aí você bota, por exemplo, o Matheus Pereira, que é um nome muito mais fraco do que o próprio Luiz Henrique, hoje, Sim, né? Em termos de sim. hype. Então você vai deixar um jogador que está numa fase excelente para poder convocar um jogador que talvez não esteja, apesar do Matheus Pereira ser um cara que eu gosto bastante, mas não tem o mesmo hype do Luiz Henrique, por exemplo. Mas é questão de função. As funções são distintas e a gente precisa de um jogador que exerça muito mais a função que o Matheus Pereira exerce do que o do Luiz Henrique. A função que o Luiz Henrique exerce, a gente tem um montão para fazer. Inclusive, a nossa crítica para o Vinícius Júnior não sair do time é que a função que ele exerce dentro de campo, somado ao pouco futebol que ele apresenta com a camisa da seleção, ela é totalmente substituível. Sim. Totalmente substituível. E a gente não tem essa substituição no meio-campo ofensivo, que é para fazer a função que hoje o Rafinha faz e fez muito bem hoje. Foi o melhor da partida mais uma vez. Talvez as pessoas não lembram, mas assim que o Tite assumiu, lá em 2016, ele convocou um nome que todo mundo torceu o nariz. E esse cara foi o Renato Augusto, jogando na China. E o Brasil, Jogou muito assim, bem. atropelou as eliminatórias, né? Tanto que faziam muito a comparação de que se não precisava dos jogos do Dunga, o Brasil poder se classificar, de tão bem que foi com o Tite. E o Brasil começou a perder o rendimento a partir do momento em que esse cara se lesiona. E aí entra o Felipe Coutinho na vaga dele. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque é importante ter um cara para organizar o time. Mesmo que ele não seja tão bom quanto o outro que teoricamente poderia E estar fazendo. mesmo que ele não esteja numa liga tecnicamente inferior, né? Ele não esteja numa liga assim, das Superior, principais. exato. Exato, exato. Então, assim, a palavra que você usou é perfeita. É questão de função. Esquece um pouco o nome, o hype, a mídia. A gente precisa de um cara para função de organizador. E hoje esse cara está E, aqui no Brasil. então concordamos que o Matheus Pereira seria justamente esse cara para poder exercer essa função. Concordamos. Esse cara está aqui no Brasil. E ele precisa jogar, tá? Não adianta levar o cara e botar 15 minutos como foi contra o Peru. Não dá tempo do cara mostrar o futebol, não dá tempo do cara organizar o time, até porque quando o cara entra com 15 minutos, ele sabe que é o 15 minutos da vida dele. Então ele vai tentar ao máximo aparecer dentro da partida para poder ter uma convocação. Então talvez ele seja um pouco mais egoísta do que seria se ele começasse o jogo. Então tem toda uma questão por trás, né? Que E provavelmente ele vai errar mais, né? sim, com Por certeza. conta desse desespero, entre aspas, né? Não, é necessidade de aparecer de fato para poder vir Exato, outra convocação. exato. Tanto é que ele não conseguiu aparecer o suficiente, não foi convocado. Na verdade, ele só foi convocado por causa de lesão também. Não lembro quem agora que se machucou antes de se apresentar e surgiu a convocação para ele. Porque nem na lista principal ele estava. Mas suponhamos que ele tivesse feito, por exemplo, um gol. Sim, aí mudaria o Não status dele. mudaria? Pois Mudaria, é, mudaria. essa é a questão, entendeu? Então ele sabe na cabeça dele, pô, não fui nem convocado inicialmente. Tô aqui para poder suprir a falta de alguém. Pô, Sim, preciso fazer um gol. Eu preciso carimbar aqui meu nome de alguma forma. Vai tentar jogadas que talvez ele não tentaria se estivesse ali desde o começo, desempenhando a função organizacional do time que a gente tanto bate na tecla aqui. sim. Se ele tivesse tempo para demonstrar serviço, ele conseguiria, né, pensar mais a jogada, ao invés de agir no desespero, né, na necessidade ali que ele tem de aparecer. E outra coisa, só para poder finalizar minha parte, Rafa, eu acho que o Brasil precisa também de um outro centroavante além do Igor. Por quê? O Igor é um centroavante mais móvel. Ele vai te dar mais opções de jogo, ele vai fazer o jogo acontecer. Eu brinco até contigo, né? Que no Botafogo o Igor é um sistema ofensivo quase que inteiro. Ele está em todas as partes do campo, ele gira jogo, ele faz absolutamente tudo dentro do Botafogo. Então ele é um jogador imprescindível. Talvez aí um dos principais, se não for o principal, tá? Então, assim, ele é fundamental para a forma que o Botafogo joga dentro da partida. Só que o Brasil, muitas das vezes, por ter adversários que ficam somente na defesa, não tem esse espaço, né, para poder você ficar circulando tanto, até porque se você circula muito, muitas das vezes você vai acabar ocupando o espaço de um outro jogador que já está ocupando aquele espaço, então você acaba tendo dois jogadores ali no mesmo lugar.
Isso é ruim. Então a gente precisa, além do Igor, que tem quase que um falso 9, né, digamos assim, de um 9 de fato. Um 9 maior, um 9 que segura uma bola para poder bater para o gol, um 9 que cabeceia. A gente precisa desse jogador justamente para poder, enfim, em jogos dessa natureza, entrar para poder nos ajudar a decidir. Nem isso a gente tem. Então, além de tudo isso na questão da convocação, né, que a gente comentou aqui de ter excessivos pontas. Então, assim, a gente tem 300 atacantes, 299 são pontas. E a gente só tem um centroavante de fato, que é o cara que vai empurrar a bola para a rede. É que o centroavante que eu imagino que o Dorival veja como Era titular é o Pedro, né? É o Que Pedro. infelizmente se lesionou. Mas precisa arrumar alternativa, pô. Isso. Mesmo que esse cara não tenha o tamanho do Pedro, mesmo que ele não seja tão fixo quanto o Pedro. Sei lá, bota o Evanilson, o Richarlison, sei lá, faz alguma coisa, né? Mas chama alguém, porque Isso é um bom nome. eu acho que não dá para você convocar o centroavante, aí, pô, vou substituir ele por um motivo qualquer, circunstância de jogo, e você olha pro banco e não tem um outro centroavante. Simplesmente não tem. Hoje, por exemplo, precisando da bola jogada na área, a gente não vai fazer um gol no Uruguai de cabeça nunca. 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 Porque não tem. E quando você joga contra um time que está na defesa o tempo inteiro, possibilidades, né, que aumentam as suas chances de vitória. São cruzamentos na área, jogadas de bola parada, a gente não tem nada disso. A gente não tem uma jogada ensaiada numa falta. E finalização de longa. A gente não tem uma finalização de longa distância e cruzamento na área a gente não vai ter efeito porque no final ali da metade para o final do jogo, a opção que a gente tem de ataque é ficar com Estevão numa ponta, baixo. De centroavante ali, né? Primeiro atacante, segundo atacante. Luiz Henrique, que é um cara alto, mas não é um cara que divide bola de cabeça. Vinícius Júnior, que não vai disputar a bola, não vai ganhar a bola de cabeça de ninguém. E do outro lado, o Gabriel Martinelli, que inclusive, tecnicamente, estava muito abaixo. Errou absolutamente. Entrou mal. Entrou muito mal. E que também não é um cara que vai disputar a bola na cabeça. Então, assim, a gente tem vários jogadores de ataque, nenhum deles que consiga... Para a jogada aérea. Exatamente, tem essa jogada aérea. Eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que a gente adicionar. E Dorival, por favor, acorde, cara. Acorde, porque certamente está na corda bomba. E esse recado do Rafa pro Dorival acordar, acho que ele se estende aos jogadores também, tá? Sim. A resposta do Rafinha no final do jogo, dizendo que o Brasil jogou pra caralho e que vai ser difícil ganhar do Brasil, é totalmente desconexa da realidade. Então o jogador também precisa parar com esse discurso reiterado de estamos evoluindo. Já viu aquele meme da caveirinha? Que a caveira tá assim, esperando o Brasil evoluir? Exatamente isso. Estamos evoluindo em quê? Em quê que estamos evoluindo? Eu queria que o cara parasse de se resumir a frase estamos evoluindo e apontasse no que o Brasil está evoluindo. É tudo midiático. É tudo midiático, né? Virou a substituição do vamos ver o que o professor vai falar no intervalo para conquistar os 3 pontos. Exato. Substituíram essa frase, colocaram no final da partida. Estamos evoluindo. Não estou evoluindo, gente. Está a mesma coisa, se não pior. Está a mesma coisa, se não pior. Dito isso, finalizamos por aqui. Rafa, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos aí, pessoal. Melhorei um pouco a claridade aqui. Espero que vocês tenham sentido a diferença aí, tá bom? Um abraço a todos aí mais uma vez. Espero que no ano que vem a nossa eliminatória seja bem melhor do que foi esse ano. Abraço.